Bom, olá. Nesse último vídeo eu quero discutir agora sobre uma outra propriedade sobre esse caminho que a gente derivou no primeiro vídeo, o, o segmento de uma cicloide. A gente sabe que as equações paramétricas que descrevem esse caminho, que descreve o menor tempo para uma partícula sair da origem e chegar na posição XO, YO sujeita à gravidade, é descrita por esse par de equações paramétricas. Então, com isso, agora a gente pode escrever a Lagrangiana desse sistema. Isso que a gente vai fazer, tá? Escrever a Lagrangiana do sistema. Então, a gente sabe, derivando x em relação ao tempo, a gente obtém que x ponto é igual a d. Então, ó, a gente tem que x ponto é igual a d, que é uma constante, então não precisa derivar. Θ é derivada em relação a tempo, é θ ponto, né? Derivando em relação ao tempo. Menos a derivada de seno de θ em relação a θ. Utilizando a regra da cadeia, é menos cosseno de θ vezes θ ponto, né? E para y ponto, a gente obtém que d é d, derivada de 1 é 0, derivada de menos cosseno é seno. Seno θ vezes a derivada interna da função que é θ ponto. Ok? E está aqui, então, eu cheguei nessas duas equações. Então, a energia cinética da partícula é m sobre 2 vezes o módulo da velocidade ao quadrado. Ou seja, esse cara ao quadrado mais esse cara ao quadrado. X ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado. Isso aqui, né? T é m sobre 2 x ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado. Certo? Então, ambos os termos têm d ao quadrado e θ ponto ao quadrado. Sair para fora pode botar em evidência. Ok? Daí fica esse termo aqui ao quadrado mais seno ao quadrado de θ. Esse cara aqui a gente pode abrir como 1 menos o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Certo? Mais o seno ao quadrado de θ, soma ali depois. Esses dois termos aqui, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é 1. 1 mais 1 é 2, então a gente obtém 2 menos 2 cosseno de θ. Certo? 2 menos 2 cosseno de θ. Podemos botar 2 em evidência, que vai cortar com esse 2, e a gente obtém que a energia cinética dessa partícula é md ao quadrado, θ ponto ao quadrado, vezes 1 menos cosseno θ. E a energia potencial, ela é, como o nosso eixo y que a gente deduziu cresce para baixo, né? Ele está orientado para baixo, e a gente assumiu que a energia potencial em zero, em y igual a zero, é zero, então a energia potencial é menos mg y, onde y é d1 menos cosseno θ. Foi isso que eu fiz, eu substituí y por 1 menos d1 menos cosseno θ, e a gente obteve que a energia potencial é esse aqui. Então, a Lagrangiana do sistema é a energia cinética menos a energia potencial. Então, a gente obtém essa Lagrangiana para o sistema, ok? A gente pode, como toda Lagrangiana está multiplicada por uma constante m, a gente não precisa se preocupar com m, certo? Tirei m porque a Lagrangiana vezes uma constante, ela dá as mesmas equações de movimento que simplesmente essa Lagrangiana, certo? É uma propriedade da Lagrangiana. Então a gente obtém essa equação. A gente lembra que 1 menos cosseno θ pode ser escrito como 2 vezes seno ao quadrado de θ sobre 2. Ok? E seno ao quadrado de θ sobre 2 é 1 menos cosseno ao quadrado de θ sobre 2. Ok? E a gente vai mudar agora as coordenadas do sistema. Porque se a gente for escrever as equações de movimento com relação a θ, vai ficar muito complicado. Perfeito? Então a gente vai renomear, mudar as coordenadas para u, onde u é igual a cosseno de θ sobre 2. Ou seja, esse cara aqui é u ao quadrado, né? Então, 1 menos cosseno θ é 2 vezes 1 menos u ao quadrado.
A gente vai usar para esse termo aqui e esse termo aqui, ok? O que falta é θ ponto, né? Quanto que vale θ ponto? Horas. Daqui, se a gente tirar o diferencial de derivar em relação ao tempo nos dois lados, a gente obtém o ponto é igual à derivada de cosseno, que é menos seno, menos seno sobre 2, vezes a derivada interna, pela regra da cadeia, que é θ ponto sobre 2. Logo, isolando θ ponto dessa equação, a gente obtém que θ ponto é igual a menos 2 o ponto dividido por seno de θ sobre 2. Perfeito? Lembra que a gente, mas aqui na lagrangiana aparece θ ponto ao quadrado. Então a gente leva ao quadrado, θ ponto, fica 4u ponto ao quadrado, dividido por seno ao quadrado de θ sobre 2. Então a gente substitui. Substituindo, a gente sabe d ao quadrado, né? Vezes θ ponto ao quadrado, que é descrito por isso aqui, vezes 1 menos cosseno θ, 1 menos cosseno θ, ok? Que a gente pode escrever como 2 seno ao quadrado de θ sobre 2. Eu não vou substituir por isso aqui, porque eu já posso aproveitar e cortar daí, né? Certo? Mais GD 1 menos cosseno θ, onde 1 menos cosseno θ é 2, 1 menos u ao quadrado. Então, substituir. Então, nossa lagrangiana ficou esse sistema aqui. Ficou essa expressão em u, né? Uma lagrangiana como função de u agora. Onde u, temos que lembrar, né? Porque u não significa muita coisa no nosso sistema, né? É só um jeito para ficar mais fácil matematicamente expressar. O θ nos diz mais coisa, né? Então temos que lembrar sempre dessa relação. Cosseno de θ sobre 2, né? Enfim. Lembrando que aqui ambos... Ai, meu Deus. Bugou. Ambos os termos têm d multiplicando, então pelo mesmo motivo a gente pode cortar. Ficamos com essa lagrangiana. E a gente também, abrindo esse termo aqui, a gente percebe que ele é igual a g menos g ao quadrado. Então a gente pode tirar fora esse g, porque a lagrangiana mais uma constante, ela nos dá a mesma equação de movimento que simplesmente essa lagrangiana, sem a constante, ok? Então é similar. Não é a mesma função, mas as equações de movimento que essa nova lagrangiana nos dá é a mesma. Então podemos tirar fora essa constante, só para ficar mais bonito. E a lagrangiana do sistema é essa. Ah, aqui eu também cortei o 2 com 2, né? Que ambos estão multiplicados por 2, aqui ficou 4. Então a lagrangiana do sistema nos dá 4du ponto ao quadrado menos gu ao quadrado, que é uma lagrangiana bem simples, né? Ou seja, tem uma energia cinética em U e uma energia potencial quadrática em U. Ou seja, nos parece algo como um pêndulo, né? Não, aqui um pêndulo, um sistema de mola harmônica, né? Que a energia potencial é kx quadrado sobre 2. Nos parece algo assim, né? Por isso que ficou mais simples. Então, aplicando as equações de Euler-Lagrange, certo? Deu L, a derivada parcial de L com relação a U ponto é 8du ponto, certo? Deriva esse cara aqui em relação ao ponto. Depois vai a derivada total em relação ao tempo. 8d é constante. E a derivada de U ponto com relação ao tempo é U ponto ponto. E a derivada da lagrangiana em relação a U parcial é menos 2gu. Então, a gente, portanto, aplicando a relação, a expressão de Euler-Lagrange, né, que deu L deu U ponto, derivada total em relação ao tempo, tem que ser menos a derivada da lagrangiana com relação a U, e isso igual a zero. Então, substituindo, a gente obtém essa equação de movimento, 8du ponto ponto mais 2gu. Corta 2 com 8 dá 4. Dividir toda a equação por 4d. E a gente obtém essa equação, que é uma equação de um sistema harmônico, né? De oscilador harmônico. Onde o sistema de um oscilador harmônico é descrito por U ponto ponto mais ômega zero ao quadrado
ômega 0 ao quadrado, U igual a zero. Essa é a frequência de oscilação. Então, comparando as duas equações, a gente percebe que ômega 0 ao quadrado tem que ser igual a G sobre 4D. Logo, ômega 0 é igual a meio raiz de GD. Ou seja, U vai ficar oscilando com essa frequência, com essa velocidade angular, né? Como assim vai ficar oscilando? Eu não estou entendendo. A gente não está analisando um sistema de Black-Scholes, né? Um sistema de um cicloide que está caindo? Sim, sim, sim. Mas as equações do cicloide que a gente está analisando é como se fosse um cicloide assim, ó. Então, ó, aqui, ó. Então, aqui faz de conta que é o ponto que a gente quer fazer ele cair, certo? Esse aqui é o ponto que a gente está analisando, certo? Porém, contudo, todavia, esse cicloide, a gente não está falando aqui nessa lagrangiana que o sistema vai parar nesse ponto. A lagrangiana está entendendo, opa, o sistema vai continuar, né? Então a gente continua montando esse cicloide, certo? Então perceba que se a gente conseguisse descrever esse sistema com U, como uma coisa U, certo? É como se esse sistema tivesse vai ficar oscilando em torno desse ponto de equilíbrio aqui final, né? Certo? Vai ficar oscilando. Ok? Tudo bem. Isso que eu quero explicar para vocês. A Lagrangiana não sabe que a gente quer parar o movimento quando ele chegar no ponto. A Lagrangiana pensa, vou continuar o movimento, certo? É isso que ela está pensando. Então, só para ficar claro o que está acontecendo aqui. Mas, de fato, a gente quer que ele pare, né? Ok. Então, a solução desse problema é uma equação diferencial trivial, tá? U é igual a cosseno de ômega 0t mais φ. Podemos assumir que φ é igual a zero, certo? Sem perda de generalidade. Então, U vai ser igual a cosseno de ômega 0t, onde ômega 0 é descrito por essa equação. E lembrando também, então, U é igual a cosseno de ômega 0t. Mas a gente também sabe que U é igual a cosseno de θ sobre 2. Perfeito? Então vamos assumir agora, a partir de agora, a condição inicial do problema. Vamos assumir que em um tempo. Agora eu não quero que ele comece mais na coordenada 0, 0, ok? Eu vou querer que ele comece em qualquer coordenada, porque eu quero derivar uma propriedade bem interessante para vocês. Então, se ele poder começar em qualquer coordenada, em t igual a 0, θ tem que ser igual a θ 0, não precisa ser, não é 0 mais. Okay? Lá nos nossos vídeos antigos a gente falou que θ 0, o θ inicial é 0. A partir de agora eu vou definir ele para qualquer valor. Pode ser para qualquer valor. Okay? Ele pode começar em qualquer ponto dessa cicloide. Vai começar a cair, certo? Então, substituindo e igualando os dois termos, aqui fica a cosseno de 0, que é 1. A cosseno de 0, que é 1. A gente definiu que φ igual a 0, então isso aqui dá 1 também, né? Igual a cosseno de θ sobre 2, onde θ em t igual a 0 é θ 0, né? A gente acabou de definir isso. Portanto, a constante A vale a cosseno de θ 0 sobre 2. Dessa forma, a gente obtém a equação de movimento para U com esse termo aqui, ó. Perfeito? E daqui a gente consegue calcular o tempo que ele demora para chegar em qualquer ponto. Certo? Porque U também é igual a cosseno de θ sobre 2. Então, se a gente rolar essas duas equações, cosseno de θ sobre 2 é igual a esse termo aqui, a gente obtém que cosseno de θ sobre 2 é igual a cosseno de θ 0 sobre 2 vezes cosseno de ômega 0t, né? Então, se a gente isolar o cosseno de ômega 0t, a gente obtém essa razão entre cossenos, né? Então, a partir daqui, a gente consegue calcular o tempo que ele demora para chegar em qualquer ponto desse cicloide. Ok? Então, eu quero analisar alguns casos particulares, tá bom? Primeiro caso.
θ0 igual a zero e θ igual a θ final, que é o caso que a gente estava analisando lá no princípio. Qual que é o tempo que a partícula demora para sair da posição de origem, 0, 0, até um θ final, x0, y0. É o mesmo caso. Então, quando θ0 igual a zero, esse termo aqui embaixo dá 1, certo? A gente obtém que cosseno de ômega 0t igual a cosseno de θ sobre 2. Θ sobre 2. Então, como ambos os lados têm cosseno, eu posso cortar o cosseno. Eu vou ignorar as outras soluções, né? Porque vão ser soluções periódicas. Mas como no nosso caso a gente não está se preocupando que o caminho vai ser que ele vai ficar oscilando em torno do ponto lá, porque no nosso problema a partícula para quando chega no θ final, então não vai ser periódico. A gente só quer se preocupar então com a primeira solução. Então não precisamos considerar as outras soluções, múltiplos de π. Então os argumentos são iguais, ômega 0t igual a θ final sobre 2, onde ômega 0 é dada por esse termo aqui. Então substituindo, ômega 0, corta 2 com 2, e a gente obtém que o tempo de percurso é raiz de d sobre g vezes θ final, que é o mesmo tempo que a gente encontrou no vídeo 1. O que tinha que ser, né? Porque é o mesmo problema. Exatamente a mesma coisa. Então, isso nos comprova que essa equação que a gente achou aqui realmente é uma equação, é a equação do problema. Tá bom? Então, essa aqui é só uma curiosidade. Agora vamos analisar o caso em que θ é igual a θ0. Ou seja, qual que é o tempo que demora para eu sair de um ponto e chegar no mesmo ponto? Ó, tem que ser zero, mas vamos ver se a equação nos diz isso. Θ igual a θ0, esses ambos os termos são iguais, então a razão é 1. Cosseno de ômega 0 é igual a 1. Quando que cosseno é 1? Quando o argumento é igual a zero, ou seja, quando o tempo é zero, o que faz sentido também. Ok? Agora, o caso bem interessante que eu queria derivar nesse vídeo. Esse é o motivo desse vídeo, é esse caso 3, tá? E quando o θ final é igual a π? Tá bom? Quando o θ final é igual a π, ou seja, o que é o π? Isso eu quero analisar. O que é o π? Vamos pegar as nossas equações da Lagrangiana aqui. O que significa quando θ é igual a π? Quando θ é igual a π, x vale πd, tá bom? O que não importa muito porque a gente quer fazer, mas y vale 2d. E esse aqui é exatamente o valor máximo de y. Ok? Só basta você derivar y em relação a θ para achar, você vai perceber que é o valor máximo. dy de θ é igual a d seno θ. A gente quer que ele seja o valor máximo, né? Então a gente tem que igualar isso aqui a zero. Quando que seno é igual a zero? Em zero. Mas daí é o valor inicial, ou seja, é o valor mínimo, e em π, que é o valor máximo, tá bom? Então, de fato, quando θ é igual a π, y vale igual a 2d, que é o valor máximo de y, tá bom? Então, lá no cicloide, θ igual a π equivale a esse ponto de mínimo aqui, ou de máximo, dependendo de como a gente olha, né? Se y cresce para baixo, né? Tá bom, tá bom. Então, é esse valor, é a parte mais baixa do cicloide. Ok. É a parte mais baixa do cicloide. Ok, então a gente sabe que a parte mais básica do cicloide é quando θ igual a π. Perfeito. A gente sabe que cosseno de ômega 0t é igual a cosseno de θ sobre 2 dividido por cosseno de θ0 sobre 2. Mas quando θ é igual a π, certo? Quando θ é igual a π, cosseno esse cara aqui é cosseno de π sobre 2, que é cosseno de 90. Cosseno de 90 é zero. Então esse cara é zero. Ok? Ok, então cosseno de ômega 0 t é igual a zero. Quando que cosseno de ômega 0 t. Quando que o argumento. Quando o cosseno é igual a zero? Quando o argumento é igual a π sobre 2.
Então, ômega 0t tem que ser igual a π sobre 2. Então, substituindo lá que ômega 0 é igual a raiz de g sobre d meio, né? Certo? Vai cortar o 2 com o 2. A gente obtém que t é igual a π raiz de d sobre g. E perceba que isso aqui é independente. É independente de θ zero. Eu não precisei falar qual que é o θ zero. Eu não precisei falar qual que é o θ zero. Então, lá no nosso cicloide, se a gente obter um cicloide aqui, desenhar um cicloide até o ângulo π, ok? O ângulo π aqui, certo? Não importa, até a parte mais baixa dele aqui, né? Não importa a posição que eu abandone minha partícula, ok? Aqui, ou aqui, ou aqui, ok? Não importa, ou aqui. O tempo que ela vai demorar para chegar no ponto mais baixo desse cicloide é o mesmo. T igual a π raiz de d sobre g. O que também bate com a nossa equação lá que a gente tinha achado para quando a gente larga a partícula lá em θ igual a zero, que a gente tinha achado que a solução vale raiz de d sobre g vezes θ final. Como θ final, nesse caso, é igual a π, então é raiz de d vezes π. Tá bom, bate, né? Mas nesse caso aqui a gente só teria analisado pro caso que a gente larga a partícula lá do ponto mais alto, certo? Mas agora eu estou dizendo, não importa o ponto que eu largue. A partícula vai chegar no mesmo tempo na posição mais baixa. Ok? No mesmo tempo. Essa é outra propriedade interessante do cicloide. Então vamos lá. Então a gente tem duas propriedades legais do cicloide. A primeira é que o cicloide ele é o caminho que leva o menor tempo. Ele é o caminho que leva o menor tempo. Para que a partícula parta de 0,0 e chegue a uma posição genérica x, o, y, o sujeita à gravidade, certo? Essa é a primeira propriedade que a gente derivou do primeiro vídeo, tá bom? A segunda propriedade que a gente derivou agora é que o tempo que a partícula leva para chegar na posição mais baixa do cicloide, na posição mais inferior do cicloide, é a mesma. Ou seja, não importa a posição de abandono da partícula. Tá bom? Então, beleza. Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado e qualquer dúvida deixe nos comentários.